Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre periódicos científicos. E antes de tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe escolher uma revista para submeter seu trabalho? Você sabe identificar se é um periódico predatório? Já recebeu e-mail de algum periódico predatório? Então, enfim, esse vídeo aqui é para você conhecer um pouquinho sobre isso. Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, sabe que eu me chamo Clara Aragão, sou estudante de medicina e sou apaixonadíssima por produção científica. Esse aqui é o canal Diário da Pesquisa, um canal voltado para profissionais e estudantes da saúde que desejam iniciar nossa produção e pesquisa científica. Hoje nós vamos falar sobre periódicos predatórios e nesse vídeo você vai aprender como identificar um. Antes de começar, eu queria conceituar periódico. Então, publicações periódicas científicas são um grupo de publicações editadas em partes, com colaboração de diversos autores daquele assunto periódico. Então, por que estou definindo? Porque o periódico científico ele é uma forma formal de comunicação da ciência, que surgiu por uma necessidade de sempre se saber o que estava acontecendo de novo dentro da ciência e dentro da pesquisa e de áreas como medicina, farmacologia ou fisioterapia. E aí surgiu essa necessidade dos cientistas se comunicarem e padronizarem a forma que eles relatavam os dados. E assim surgiu as revistas ou os periódicos. O primeiro periódico vai surgir aí em 1965 para suprir a necessidade de mensageiros terem que ficar correndo aí de um município a outro para estar coletando informações e fazendo um resumo para apresentar. Então, o que eu quero que vocês entendam com tudo isso é que o periódico científico ele é de extrema importância para a promoção da ciência. Então é a partir dele que novos estudos vão estar saindo e vão estar sendo divulgados para a humanidade. O Brasil, atualmente, ele é um grande produtor de artigos científicos. Se você for colocar, olhando esse gráfico aqui, ele compõe a 13ª posição. E a gente também consegue observar, por esse gráfico promovido pelo CAPES, que o Brasil ele tem um início da produção de periódicos muito grande. E aí, essa produção científica, a gente observa que o Brasil ele tem aumentado bastante e que se está realmente produzindo muito. Mas a pergunta que eu te faço é, será que está produzindo muito com qualidade? Outro ponto que eu gostaria de falar também aqui, antes de começar a falar de jornais predatórios, é para vocês terem dimensão da gravidade da situação. Vocês podem observar o número de periódicos disponíveis no portais CAPES. Você consegue ver o aumento exponencial de periódicos disponíveis nessa plataforma. Olha aqui esse gráfico. Então você consegue ver que de 2001 para 2017 tem um aumento de mais de 39 mil de periódicos disponíveis lá no CAPES para a gente ter acesso a essas informações. Então, realmente é um número muito grande de periódicos. A gente não consegue analisar todos, mas é importante a gente saber escolher o certo e não cair em trambicagem que muita gente faz por aí. Então, por essa produção exponencial que tem de periódicos científicos, se questiona muito sobre revistas sérias e revistas periódicas. As revistas sérias são aquelas revistas que realmente levam a sério a produção científica, que aí elas fazem a revisão por pares, tem uma revisão do conteúdo que tu tá levando ali para dentro, tem uma revisão por pessoas especializadas, estão compromissadas com questões de plágio, direito autoral, enfim, são periódicos que têm uma restrição para colocar ali um artigo. Já os periódicos predatórios, a única intenção dele é conseguir o dinheiro seu. Então ele vai te mandar artigos, chega aqui, venha, o seu artigo é ótimo, venha publicar aqui na minha revista. Eu vi o seu análise em um congresso e achei maravilhosa a sua ideia, venha aqui publicar conosco. São periódicos que eles estão abertos ao teu estudo. E você tem que ligar a anteninha e dizer, olha, tem alguma coisa por aí. Porque o que é a promessa deles? Publicação rápida, fácil, mas com um custo. Às vezes o que acontece? Tu paga R$400, R$1.000 e não tem nem seu artigo publicado. E o pior não é nem isso, é que seu nome se envolve com uma literatura que é relativamente suja, que não tem compromisso com a ciência. Então assim, é só prejuízo. Por esse crescimento exponencial de periódicos e de periódicos predatórios, tem iniciativa dessas sociedades aqui que elas querem barrar o crescimento desses periódicos ao longo do tempo. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa e a Associação Mundial de Editores Médicos, ela luta continuamente contra os periódicos predatórios e ela tenta barrar eles ao máximo. Mas enfim, por questões de marketing e questões de dinheiro também, esses periódicos não conseguem ser barrados. É importante também você estar olhando essas iniciativas que eu vou colocar aqui na tela. Abra um site, pesquise, leia um pouco. É muito legal estar você tendo conhecimento dessas instituições, porque elas estão agindo continuamente. Então, existe esse seguinte artigo aqui que eu vou colocar na telinha, da Associação Mundial de Editores Médicos,
que ele fala sobre como identificar os periódicos predatórios. E é mais ou menos esse conceito que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Existem basicamente duas formas de você analisar se um periódico é predatório ou não. É pela iniciativa dos critérios de BIOS e pela iniciativa Think, Check and Submit. Vou abordar as duas nesse tópico seguinte. Então, falando dos critérios de BIOS, ele aborda basicamente 3 tópicos globais. Então, ele avalia o corpo editorial, a integridade da revista e ele avalia o gerenciamento dessa revista. A partir de perguntas feitas para esses 3 escopos de assunto, a gente consegue ter esse panorama se essa revista é predatória ou não. Por que eu não vou abordar a lista de BIOS agora? Porque ela é muito longa, ela é extensa. E o ideal é que se você for aplicar ela, você faça a impressão e vá fazendo um checklist. Também é bom lembrar que a avaliação dessas revistas predatórias ela é subjetiva e não tem um critério ainda fixo para determinar se aquele periódico é verdadeiro ou não, se ele é predatório ou não. Se tem até uma briga dentro da literatura, porque muitas revistas quali C são identificadas como predatórias por causa do critério de BIOS, só que na realidade eles não são. Então, presta bem atenção na hora de fazer isso aí, nem sempre é uma conta certa. E mais, nesse artigo que eu vou disponibilizar para vocês aqui, para você acessar o link, tem essa lista de BIOS e eu te recomendo dar uma olhadinha, porque tu tem um panorama e saber mais ou menos como é que faz para identificar. A mais fácil de todas de se fazer é o Think, Check, Submit. Como é que ela funciona? Ela funciona um escopo de 7 perguntas que você vai fazer para a revista e se ela responder, se ela for ok em todas, sim, você pode estar aí enviando o seu artigo para essa revista. A primeira pergunta que você tem que fazer é: alguém conhece esse periódico? Ou seja, já foi recomendado por algum professor seu, algum amigo seu já publicou? Isso é muito importante porque mostra a relevância desse periódico na sociedade. Então, por exemplo, ninguém duvida que um JAMA seja um periódico predatório, ou uma Science, ou uma Frontiers Medicine. São todos periódicos renomados e reconhecidos. E assim você deve procurar se o seu que você está submetendo é. Não precisa sempre você se ater a querer publicar em um artigo em uma revista top das tops, mas só checar se ela é uma revista que está conforme esses critérios. E aí, o próximo passo é você ver se, além de alguém conhece ela, você observar se você consegue ter um acesso fácil à última edição, ao último número que saiu daquela revista. Se ele estiver facilmente disponível ali para você acessar, ok, pontuou no primeiro critério dessa iniciativa. A segunda pergunta a se fazer é: você consegue facilmente achar os contatos da editora? Você consegue achar o e-mail, o telefone e endereço da editora? Se sim, já conseguiu pontuar também. Terceira pergunta: o jornal ele é claro sobre a utilização da revisão por pares? Ele fala como é feita? Ele fala como é que ele envia e ele maneja esses dados? O próximo passo é observar se a revista ela é indexada em algum serviço que você usa. Então, PubMed, Google Scholar, Latindex, Lilacs, BBS. Então você faz essa observação, saber se essa revista ela é indexada. Próximo passo: deu ok todos esses passos que eu falei até agora, vamos andando, vamos caminhando. Próximo passo é: essa revista ela é clara sobre as taxas cobradas para a submissão. O que acontece é: vem aqui, submeta, você não vai pagar, é de graça. E aí ele te manda um e-mail: seu trabalho foi aceito, mas aí só vai publicar se você pagar uma taxa. Então já é um sinal que não é uma revista boa e tu pode desistir por ali mesmo. Então você tem que procurar se está claro, dizer: olha, a publicação é gratuita, ou então nós cobramos uma taxa depois da aceitação. Procura essa informação que deve estar lá no manual de autores. O próximo passo é você olhar o corpo editorial da revista. É alguém que você conhece? Ou então, melhor, não é nem você conhecer, mas é alguém relevante dentro da especialidade? É alguém que você sabe que é envolvido com pesquisa? É alguém que você conhece que tem uma certa influência? Então, você tem que estar olhando ali e checando. Observa o currículo daqueles editores que está ali. Geralmente está logo disponível abaixo o nome deles. Se é, sei lá, professor, reitor, enfim, é para estar disponível lá a formação do editor. Então, o último e não menos importante passo é você saber o quê? Saber se essa revista ela faz parte de alguma das seguintes sociedades: do Diretório de Jornais Open Access, do Comitê de Ética e Pesquisa e da associação, se ela segue a Associação de Editores Médicos. Então, tudo isso você tem que estar analisando aí para estar submetendo o seu artigo. Veja bem, gente, muito cuidado. Eu coloquei meu e-mail em algum local e eu recebo continuamente convites para publicação, mas são todos convites falsos. Diz que viu meu trabalho em uma análise, quer publicar, quer fazer um livro, e toda vez que eu vou checar é sempre um jornal predatório. Então, gente, muito cuidado, tenham muita atenção.